Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando uma semana e essa semana temos uma novidade para vocês. Tanto eu, Juliana Lara, como a Jéssica, vamos estar trazendo para vocês a Semana do Empreendedorismo, tá? Nessa semana serão 5 dias de muito aprendizado. Nós vamos aprender a montar um plano de negócios e tirar nossa ideia do papel e assim poder colocar ela em prática. Então vamos lá? Vai ser separado 5 dias, então nós teremos 5 aulas, tá? E eu gostaria muito que vocês começassem essa aula número 1, já pegando papel e caneta, para que vocês consigam colocar esse plano para funcionar, tá ok? Então, como que é? A gente já teve vários vídeos, vocês estão acompanhando a gente aqui no Facebook da Microcamp, e eu acho de extrema importância que vocês venham assistindo todos os vídeos, tá? Aproveitem, conhecimento nunca é demais. E agora essa semana é muito importante assistir os 5 dias, pois será uma continuidade, tá ok? Da Semana do Empreendedorismo. Então vamos lá? A aula 1, nós vamos entender como elaborar um plano de negócios e escolher o seu nicho para trabalhar. Plano de negócio. Então vamos lá. O que é e para que serve? Então, primeira coisa, o plano de negócio ele te ajuda a organizar suas ideias e através dele você vai poder concluir se a sua ideia é viável e buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que você irá oferecer. Gente, toda vez que a gente fala de pensar em fazer algum empreendimento, né, começar um negócio do zero, a gente precisa planejar, a gente precisa organizar. E a forma que a gente tem de fazer isso realmente é colocando isso no papel, tá? Às vezes, esse plano de negócio ele vai servir não só para você que já tinha uma ideia e agora quer colocá-la em prática, aproveitando, às vezes por N motivos, está desempregado, tem um sonho muito grande aí de ser empreendedor ou até pela necessidade, mas tem pessoas que já têm um negócio e através dessa organização, fazendo esse passo a passo, vai conseguir organizar melhor o seu negócio. Depois que vocês começarem esses exercícios, vocês vão se perguntar: vale a pena abrir esse negócio? Para quem já tem, vale a pena manter ou ampliar o meu negócio? Então, são perguntas importantes. Se eu já tenho o meu negócio, eu preciso saber se eu vou conseguir manter ele nesse momento, até quanto tempo eu consigo manter isso, ou se eu vou conseguir agora, é o momento certo para eu ampliar o meu negócio. Tá ok? Então, vamos lá? Como escolher o seu nicho, né? O nicho, ele é uma pequena fatia específica do mercado. Quando você define o seu nicho, você consegue definir o seu público-alvo. Isso a gente também já falou, a Jéssica já falou com vocês numa palestra de empreendedorismo e eu já falei no Vendas Online. Então é muito importante a gente ter o nicho específico daquilo que a gente quer fazer dentro do nosso negócio. Então, assim, tem algumas dicas básicas para a gente criar o nosso nicho. Primeira coisa, gente, não tem como eu virar um empreendedor se não for algo que eu tenha paixão. Eu preciso amar aquilo que eu faço, tá? Um eterno apaixonado. Por quê? É o seu trabalho, tá? Você vai dedicar-se integralmente, muitas vezes, para que aquilo cresça, para que aquilo dê certo. E para que isso venha a dar certo, eu preciso amar aquilo que eu faço. Eu vou dar um exemplo clássico. Eu escuto muitas mulheres que eu conheço aí, homens que são cabeleireiros, e dizem assim: eu amo isso, é a minha profissão, minha paixão.
e daquilo ele se transformou, ele começou trabalhando como empregado e de repente ele já tinha o próprio salão, hoje já tem mais de uma unidade. Isso é empreender, isso é pensar, porque é a paixão dele aquilo. Outra coisa importante, quando eu amo aquilo que eu faço, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, automaticamente eu vou pesquisar mais, eu vou querer ampliar a minha rede de conhecimentos, tá? Então, isso é muito importante. Então, se você já tem uma paixão aí, eu gosto de uma coisa, eu gosto de artesanato, eu gosto de vendas, eu adoro mexer com mídias sociais, então por que não trabalhar com isso? Aproveitem essa paixão e criem algo dentro disso. Tenha habilidade. Quanto mais habilidade e familiaridade com o produto e serviço, ou serviço, maior as chances de sucesso. Porque, gente, se eu tenho uma habilidade, vai ser muito mais fácil. Eu preciso, uma coisa que eu sempre entendi nesse meio, quando a gente monta algo, a gente precisa ter habilidade para fazer aquilo. Nem sempre a gente vai ter pessoas para fazer pra gente determinadas coisas. Então é importante que a gente saiba executar aquilo, que a gente tenha aquela habilidade, tá ok? Dinheiro. Dinheiro só vem quando você consegue entregar valor para as pessoas. Então vamos entender? Dinheiro é fundamental para que eu monte qualquer coisa. Mas eu preciso entender que para as pessoas eu vou entregar um valor, tá? O valor do meu produto, o valor do meu serviço. Então não é questão de baratear ou não, ter lucro. O lucro é indispensável para o empreendedor. Às vezes eu noto em vários profissionais autônomos que eles muitas vezes olham o concorrente, veem um valor muito abaixo do normal, do comum, e aí para ele se igualar com aquele concorrente, o desespero é tão grande que ele joga o valor dele lá embaixo, só que ele não está agregando valor para as pessoas com isso. Pelo contrário, muitas vezes ele está demonstrando que o serviço dele nem é tudo aquilo mesmo, tá? Eu não preciso fazer com que as pessoas, que o meu serviço seja o mais caro de todos, mas eu preciso entender qual o valor que as pessoas dão para o meu trabalho. Então eu preciso também saber o meu valor, tá? Então é muito importante essa questão, não esqueça. Aí existem várias segmentações, tá? Segmentação de nichos. Então vamos falar um pouquinho da segmentação. Eu posso segmentar, de repente, saúde e bem-estar. Então eu quero trabalhar algo voltado relacionado a bem-estar. Então eu vou trabalhar representando alguma coisa para emagrecimento ou exercícios físicos. A gente tem muitos personal trainers que trabalham autônomos e montam o seu negócio próprio, correto? Eu posso segmentar através de hobbies. Então, isso é um hobby para a pessoa, eu posso fazer desse hobby algo que eu vá ganhar dinheiro, tá? Educação, hoje a gente tem vários segmentos, várias pessoas dando treinamentos, cursos online, cursos, palestras, então isso também é uma segmentação, é um nicho, tá? Esportes, lojas online, entretenimento, relacionamentos, através de coisas de relacionamentos também visam dinheiro. A gente hoje tem muitos aplicativos criados, produtos para animais, tá? A gente vai em vários lugares, vocês veem feirinhas, coisas que vendem coisas de cães. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma segmentação que cresceu absurdamente foi produtos para animais, principalmente roupinhas, caminhas, esse tipo de coisa. Teve um boom muito grande nas pequenas empresas. Então eram mulheres, homens que costuravam em casa e faziam isso e tinha uma grande demanda dentro dos pet shoppings. Não sei se vocês notaram, mas pet shopping
teve um avanço muito grande, todo lugar tem 2, 3 e sobrevivem muito bem. Então, a gente tem que entender dos nichos e a segmentação para que a gente possa pensar no nosso negócio. Não acabou. Nós temos segmentações aí voltadas às mamães, tá? Coisas que ajudam as mães, moda, alimentação. É um dos nichos que cresce também muito, tá? O ramo da alimentação, mercado de games, né? Por incrível que pareça, a gente tem um mercado de games imenso e vem crescendo muito. Produtos específicos para a terceira idade. E quando eu falo para vocês de mercado de games, voltando um pouco, eu posso falar para vocês tudo referente também à tecnologia, tá? A tecnologia, os serviços prestados, técnico de hardware, entre outros, que ajudam bastante nessa questão de pequena empresa, tá bom? Prestação de serviços. Produtos específicos para a terceira idade, sustentabilidade, hoje já é um nome que a gente ouve falar muito, investimentos, e aí tem muito mais nichos. O que é importante? Quando eu coloco aquilo que é minha paixão, é eu pesquisar qual é a segmentação desse nicho, se isso é rentável ou não, como que funciona no meu bairro, na minha cidade, isso, se isso dá certo ou não, tá? Então eu preciso pesquisar. Então quando eu penso em montar um negócio, até a criação do nome desse meu negócio, eu preciso pesquisar bastante antes de implementar tudo, tá ok? Aí nós vamos fazer um mapa de percurso e vamos dar um start. Então, já pegaram papel e caneta? Então vamos lá, todo mundo com um caderno, papel e caneta na mão, para que a gente comece a colocar isso em prática. Resumo dos principais pontos do plano de negócio. Nós vamos falar aqui, nesses 5 dias, vai sempre voltado a algum tema específico do plano de negócios, tá? Entendam, nós vamos seguir à risca um plano de negócios e, consequentemente, vamos trazer também curiosidades e coisas relacionadas ao tema, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, porque o plano de negócio ele é único, tá bom? Ele segue um parâmetro e dentro dele a gente vai ter algumas curiosidades, tá bom? Então, o que é o seu negócio? Então, primeira questão que a gente vai responder. Mas, Juliana, o plano de negócio, então eu vou fazer como se fosse um questionário? Sim, porque depois, quando vocês tiverem tudo isso escrito, vocês vão ver que fica muito mais fácil vocês conseguirem colocar isso para rodar, tá bom? Eu preciso saber aonde eu quero chegar com o meu negócio, tá? Então eu vou, nesse primeiro exercício que vocês vão começar agora, vocês vão colocar o que é o negócio de vocês. Então lá atrás vocês pensaram naquilo que vocês gostam de fazer, né? Aquilo que é o que vocês já pensavam em trabalhar. Então vocês já viram se vale a pena ou não. E agora vocês vão colocar isso aí no papel. Vocês vão fazer um resumo dos principais pontos do seu negócio. Exemplo, eu vou montar uma lanchonete. Eu vou montar uma lanchonete no meu bairro, porque aqui não tem nenhuma lanchonete, tá? Então eu vou pôr, o que eu vou servir nessa lanchonete? Vai fazendo os pontos. O que eu quero que tenha nessa lanchonete? Vai colocando os pontos, tá bom? Qual vai ser o meu diferencial? Coloquem lá, tá bom? É um resumão. Depois vocês vão entender mais adiante, tá? Nenhuma informação é perdida nesse plano de negócio. Todas elas nós vamos reaproveitar em todos os momentos nesses 5 dias. Quais os principais produtos ou serviços nós vamos oferecer, tá? Isso é muito importante. Ali vocês vão colocar. Se eu vou trabalhar com determinados produtos, então eu vou montar uma loja de roupas. Quais são os produtos? Eu vou trabalhar somente com roupa infantil. Então, quais são? Eu tenho que saber da onde eu vou buscar essas roupas, como vai funcionar, tá bom? Mas ali eu vou pôr todos os produtos que eu quero trabalhar. Vou trabalhar com roupa de inverno, roupa de verão, roupa moda praia. Que tipo de roupa que eu vou trabalhar, tá? E aí, dentro disso, eu vou especificando, ok? 3. Quem serão seus principais clientes?
Se eu já segmentei, se eu já escolhi o meu nicho, agora eu tenho que saber quem é o meu público-alvo, quem são os meus clientes. Então, se eu estou montando o meu bairro, quem são os meus clientes? Então, o meu bairro não é um bairro não é fácil acesso. O meu cliente vai ser dentro da região, né? Então, por que eu tenho que saber quem são os meus clientes? É o público, é para as crianças, então automaticamente eu tenho que fazer o quê? Automaticamente eu vou ter que colocar a informação se é para os pais, porque é para a criança sim, mas quem que vai visualizar? Quem que vai ter o interesse da compra? A mãe? O pai? Não é mesmo? Então, esse é o meu cliente-alvo, certo? E aí, eu vou criar as estratégias futuras, tá? Por isso que eu preciso mensurar isso no papel. Então, quando eu coloco esses clientes, eu vou saber se o meu público-alvo é do meu bairro e quais os bairros vizinhos que eu vou trabalhar. Se eu vou vender com sistema de entrega via correio, aí já pode ser a nível Brasil, não é mesmo? Porque eu posso colocar no correio. Se eu vou trabalhar com alguma plataforma, então vai ficar muito mais fácil. Então eu consigo mensurar, tá bom? Localização da empresa. Quando a gente fala de localização da empresa, eu já imagino assim: aonde eu vou montar essa empresa? Então, se eu vou montar uma loja, vai ser um ponto comercial. É um ponto comercial alugado ou é um lugar próprio? Eu vou montar num salão na frente da minha casa. Na sala da minha casa eu vou transformar ali em um ponto comercial no meu bairro. Então eu preciso ter esse ponto. Lembrando que é sempre interessante a gente pesquisar essa localização para ver se é um ponto estratégico, se é um local que tem bastante visibilidade, se é um lugar de movimento. Quanto mais movimento, mais chance desse meu negócio dar certo, tá bom? Porque se o lugar não tem tanto movimento, eu vou ter que gastar mais com propaganda. Então a gente tem que pensar em todas as estratégias para que a localização da empresa não seja um empecilho, uma dor de cabeça futura, tá? Principalmente se for aluguel. Imagina você pagando aluguel e o lugar não é de fácil acesso, você vai ter um prejuízo, tá ok? O mercado consumidor, tá? Quem vai consumir, então, se essa localização ela atende a demanda das pessoas que são os meus clientes, o meu público-alvo, porque se não atender também fica inviável, tá bom? Então a localização ela se torna de extrema importância por esse motivo, tá ok? O mercado concorrente, eu preciso saber se naquela localização que eu optei, eu tenho muitos concorrentes. Se eu tenho muitos concorrentes, qual vai ser o meu diferencial? Eu vou ter que ter um diferencial. A gente vê em alguns bairros que a gente transita, a gente tem 4, 5 tipos de bares. Aí a gente vai em outros lugares, tem 4, 5 salões de beleza, mas cada um tem o seu diferencial. Tem diferença sim, de local, de conforto, de atendimento. Então, qual vai ser esse diferencial? Só que lembrando, se eu monto em um bairro que eu já não tenho tanta clientela externa, a não ser ali, se o bairro é um lugar de difícil acesso, como que eu vou concorrer com mais 4? Em que eu vou sair ganhando, tá? Então, eu preciso colocar tudo isso no papel para que eu veja se essa ideia é viável ou se essa ideia é absurda, tá ok? Capital a ser investido. Capital é o que você aplicou, tá? Então, é o valor que é financiado, seja na compra de produtos ou empréstimos em dinheiro. Quando a gente vai montar alguma coisa, normalmente a gente tem um dinheirinho que a gente investe. A gente chama de capital, tá bom? Esse capital é o que a gente vai utilizar para comprar, ou seja, os produtos que eu vou vender na minha loja, ou seja, a matéria-prima para fazer algum produto, tá? Ou para alguma prestação de algum serviço que eu vou fazer, tá bom? Ou às vezes é simplesmente um empréstimo que eu faço no banco para que eu possa montar esse negócio. Gente, de qualquer jeito é dinheiro que entra, tá?
e eu preciso saber esse capital investido. Então, eu vou ter que anotar esse valor de início, tá? Porque lá na frente, na hora que a gente chegar no plano financeiro, a gente vai precisar desses dados, tudo bem? Qual será o faturamento mensal? Gente, vamos pensar. Juliana, eu tô montando um negócio agora, como é que eu vou saber? Eu tenho que mensurar mais ou menos o que eu preciso, tá? Esse sumário inicial, esse início do plano de negócio, vocês vão ver que depois vocês vão ampliar isso lá no plano financeiro, tá bom? Mas isso é necessário inicialmente para quê? Para que eu tenha intenção nesse primeiro momento de ver se esse negócio é viável ou não. Então, qual que é o faturamento mensal que eu preciso ter para pagar as minhas despesas, tá? Para obter o lucro e reverter o meu capital investido, tá certo? Então, eu preciso saber isso. São coisinhas básicas de como que a minha empresa tem que faturar, tá bom? Então, vocês vão pensar e depois vocês vão aprimorar esses cálculos, isso lá no plano financeiro, quando a gente chegar no plano financeiro. Então, como pensar no faturamento? Então, primeira coisa, novas formas de vender para obter lucro, tá? Então, eu vou pensar em novas formas de vender o meu produto. Então, exemplo, cheguei à conclusão que não tem como eu alugar um local e não posso fazer na minha casa. Vou vender online? Vou vender de porta em porta, tá? Para obter lucro. Então, eu começo a pensar como eu vou fazer. Vou fazer feirinha livre, tá bom? Redução de custos. É necessário a gente pensar nisso. Quando eu penso no meu faturamento, eu preciso pensar em redução de custos, sim, tá? O que eu posso fazer para ter um menor custo? Tudo bem? Muitas vezes vai ser necessário a gente terceirizar algo, tá? E às vezes é válido isso financeiramente, tá? Para o meu faturamento. Então, muitas vezes eu terceirizo algo para que eu não tenha que gastar com matéria-prima ou determinado serviço para ficar mais em conta aquele serviço que eu vou prestar ou vender aquele produto, tá bom? Isso acontece muito, normalmente a gente terceiriza quando a gente compra roupa para revender, né? A gente terceiriza. Ou às vezes a gente arruma uma costureira para fazer as roupas que a gente quer para vender. Isso é terceirizar, não sou eu que faço a roupa, é a costureira, né? Então a gente consegue entender. Negociando com fornecedores. Quando eu negocio com os meus fornecedores, então seja na quantidade, valores, prazo para pagamento, tá? Isso é negociar. Então, muitas vezes eu posso não ter o melhor preço com o meu fornecedor, mas esse fornecedor ele me dá um prazo maior. Então, eu consigo vender, ficar com o produto mais tempo para poder ter esse faturamento para pagar com um prazo mais longo. Então, é importante eu pensar em todas as formas, tá? E sempre negociar com os fornecedores. Fornecedor que é bom, então relacionamento com o fornecedor é fundamental para que o meu negócio dê certo. Que lucro espera obter do seu negócio? Então, o lucro ele acontece após a empresa chegar ao ponto de equilíbrio, tá? Que aí lá no plano financeiro nós vamos aprender. Ou seja, né, começar a gerar receita o suficiente que vai cobrir todos os custos. Então, eu só vou ver o lucro da minha empresa quando ela já estiver cobrindo os meus custos. Então, seja do aluguel, do meu fornecedor, água, luz e tudo que ela tenha de despesa, tá? Em muitos casos, esse equilíbrio das entradas e saídas pode demorar meses ou até mesmo anos, depende do negócio que você monta, tá? Então, esse prazo, ele vai depender muito daquilo que eu investi também, tá ok? Em quanto tempo espera que o capital investido retorne? Gente, é fundamental que o capital retorne para a empresa, tá? Então, assim, tudo aquilo que eu invisto, chega uma hora que eu tenho que trabalhar em cima. Então, é preciso que eu dê um tempo para isso acontecer. Então, lá quando eu sei do meu faturamento, das minhas despesas, eu sei mais ou menos quantos meses eu vou levar aproximadamente para que esse capital seja de investimento seja retornado para mim,
tá? E eu preciso disso, até porque aí eu sei que realmente a minha empresa está rodando por si só e ela também já está obtendo os lucros necessários. Muitas vezes a gente vai montar um negócio, a gente precisa de outra pessoa, a gente precisa de um sócio ou vários sócios, tá? Então a escolha de sócios, a gente precisa analisar bastante e os sócios precisam ter uma análise fundamental se os dois têm o mesmo objetivo, tá? A curto e longo prazo. É importante determinar o que cada um irá fazer antes de montar a empresa. Gente, é aquela famosa história. Sociedade é um casamento, então precisa ser muito bem conversado antes. Então tem algumas dicas para a escolha desse sócio, tá? Primeiro, defina o prolabore de cada um. Prolabore, gente, é a retirada que vocês vão ter depois de algum tempo que a empresa já estiver dando o lucro, tá? É extremamente importante que a empresa gere lucro para que vocês consigam tirar prolabore de vocês, tá bom? Senão, eu só vou ficar injetando dinheiro na empresa e eu não vou ter lucratividade, tá bom? Então, como será feita a distribuição dos lucros? Eu preciso também entender que esse lucro ele precisa ser injetado na empresa também, para que a empresa cresça, tá? Para que a empresa ela alcance os objetivos que ela tem a longo prazo, ok? Quanto será reinvestido na empresa? Gente, é o dinheiro que a gente tem que reinvestir. Eu não posso só tirar o dinheiro da empresa, eu preciso injetar dinheiro na empresa, senão a minha empresa vai quebrar. Se eu só tiro, eu não coloco, a chance de eu quebrar é gigantesca, tá? Então, é muito importante a gente reinvestir. Então, por exemplo, eu monto um negócio, daqui a pouco aquilo já está defasado, eu preciso mudar. E esse voltar o dinheiro, muitas vezes coisas mínimas, mudar a fachada, mudar o layout, tá? Investir em novas tecnologias dentro da empresa. Então, a empresa ela precisa prosperar para que as coisas deem certo, tá ok? Defina o grau de autonomia de cada um dentro da empresa. É muito importante que cada sócio entenda e cumpra a sua autonomia dentro da empresa. Então, vocês precisam determinar quem vai ter autonomia do que dentro da empresa, seja para compra, seja para controle, seja para organização dos funcionários, enfim. A gente precisa ter essa informação muito antes, tá bom? Determinar questões familiares. Muitos sócios costumam fazer empresas familiares. Empresas familiares, ela dá muito certo, mas tem que ser muito bem pensado, tá? Para que não dê nenhuma dor de cabeça futura. Então, determine como vai funcionar, quem pode ser contratado, se vai ser contratado de família ou não, se vocês dois chegarem no consenso que não, a empresa não vai ser familiar, então vai ser você e funcionários distintos, tá? Então determinem isso antes para não dar nenhum equívoco depois ou discussões e conflitos futuros, tá? Definir o que acontecerá caso um dos sócios venha a falecer, tá? O sistema de sucessão, isso é muito importante, parece banal, mas a gente nunca espera que vai acontecer. Mas a gente, quando monta essa sociedade, a gente precisa ter isso em documento, tá bom? É muito importante vocês mensurarem quem vai ser o sucessor caso esse sócio venha a faltar. Saiba como é a personalidade, porque vocês vão ter que ter muita inteligência emocional para trabalharem juntos. Então, se de repente é uma pessoa que você não tem muita afinidade, você não consegue manter diálogo, fica muito difícil essa sociedade dar certo. Então, lembre-se disso, tá bom? As questões da personalidade. Porque a sociedade é um casamento, certo? Então, vocês têm que ter isso muito, os objetivos, sim, os pensamentos voltados da empresa juntos e a personalidade também usando de toda a inteligência emocional possível e imaginável, tá bom? Veja questões de restrições cadastrais ou pendências,
junto a órgãos aí, porque isso pode prejudicar caso precisem de empréstimos ou crédito. Às vezes você tem o seu nome limpo e o seu sócio não. Quando vocês entram em sociedade, automaticamente a sua empresa ela fica barrada para fazer empréstimo. Então, às vezes vocês estão com uma demanda, alguma coisa mais difícil e precisam fazer um empréstimo para salvar algumas contas da empresa, alguma coisa, e vocês vão ser barrados nesse momento por isso, tá? Então, prestem bastante atenção se isso é importante ou não para você, tá bom? E defina as atribuições e tarefas de cada um. Gente, coloque no papel qual vai ser a definição e o que cada um sabe fazer e o que cada um vai executar, horário de estar na empresa, tudo é muito importante colocar lá nesse caderno que eu falei para vocês fazerem as anotações, ok? E aí, partimos para a criação da missão da empresa. Todo mundo já pensou no que vai montar, o nome da empresa já veio com certeza, porque numa dessas vocês já pensaram no nome, já pesquisaram, já viram todas as informações, se tem alguém com esse nome ou não, senão vai ter que trocar. Mas aí a gente precisa criar lá no nosso caderninho a missão da empresa. Então, o que é e como fazer a missão da empresa, tá? É o papel que ela desempenha em sua área de atuação, tá? Então, é a razão da existência dessa empresa, tá bom? Então, é o ponto de partida, o rumo do seu negócio. Então, para definir a missão, vocês vão ter que responder algumas perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta é: o que a empresa deve fazer? Então, o que a minha empresa deve fazer? É a minha missão, tá? Para que ela deve fazer isso? Para quem ela deve fazer? Então, o meu público é distinto, então eu vou colocar as informações, aonde ela deve fazer, tá? Então, algumas perguntinhas vão se encaixar bem ao perfil da empresa de vocês, outras não. Mas é importante a gente ter algumas perguntas para que vocês consigam se basear e montar uma missão. Vou dar outra dica importante. Toda vez que vocês entram no site de grandes empresas, vou dar alguns exemplos de empresas, vocês podem entrar no site da Magazine Luiza, Casas Bahia, Leroy Merlin. Sempre no site vocês vão encontrar a missão, visão e valores da empresa, tá? A Nestlé, tá? Fiat. Pesquisem para vocês verem que legal, tá? É muito importante a gente ler, porque aí a gente vai entender. Aquela empresa ela vende tal produto. Olha que legal a missão da empresa dela. E não é que é isso mesmo que eles fazem? Olha a visão deles. Eles já estão nesse patamar. Olha que bacana os valores dessa empresa, tá? Então é muito importante a gente pensar isso e escrever bonitinho qual é a missão da nossa empresa. Por que a gente começou? Por que a gente criou essa empresa? Com que intuito, tá? A visão da empresa. As pessoas confundem a visão da empresa com a sua missão e são coisas distintas, tá bom? A visão ela é uma forma que a empresa caminha rumo à sua trajetória, tá? Não a missão, a visão. Então, a imagem do que ela deseja alcançar para o futuro. Então, a visão ela pensa na empresa como um todo, tá? Motiva ações e cria projeções para o futuro. Então, também existem algumas perguntas que a gente pode usar para definir a visão que a gente quer para a nossa empresa. Então, primeira, como a organização se vê a longo prazo? Então, a nossa empresa visa crescimento contínuo, atendendo uma demanda até 2000 e... Aí vocês vão colocar, tá? O que é importante é eu pensar na minha organização a longo prazo. Aonde a organização pretende estar, quem atender e que tipo de produto oferecer, tá? Então, a gente quer atender mundialmente, com todo tipo, né? Com o nosso produto X. Como a organização deseja ser vista pelos seus clientes, com transparência. E aí a gente vai colocar isso na nossa visão. Tá? Essa visão é possível ser alcançada? Claro que é. Tem que ser,
tá? É lógico que eu não vou inventar uma visão absurda para minha empresa, mas eu preciso ter uma visão a longo prazo, tá? Não é algo que vai acontecer daqui a um mês, é algo futuro, bem futuro, tá? A longo prazo, 10 anos, tá? Então eu preciso ter essa mensuração, tudo bem? E aí eu chego nos valores da empresa, tá? Os valores são as motivações da empresa, faz com que ela mantenha o foco para os seus objetivos. Então, quando eu falo de valores, eu estou entrando na minha missão. Porque através dos meus valores, nós vamos dar importância aos produtos e serviços que serão oferecidos dentro da empresa, tá? Esses valores éticos que baseiam-se nos comportamentos de direção e contratações futuras para a empresa. Então, vamos pensar assim, quando eu coloco que a minha empresa, um dos valores dela é a transparência, a honestidade. Olha que bacana. O que eu estou querendo dizer? Que a direção é transparente, que a direção é honesta. E as contratações que eu vou vir a fazer, que o RH vai fazer dentro da empresa, automaticamente as pessoas vão ter que se motivarem dentro disso. Se esses funcionários, se esses colaboradores, eles não tiverem esses valores, eles vão se destoar da empresa. Se de repente um dos valores principais é o bom atendimento e eu coloco um profissional que ele não atende essa expectativa, algo está errado na minha empresa. E se eu começo a ter reclamações referente a isso? Então, esse colaborador ele já não está fazendo aquilo que é para fazer dentro da empresa, o valor não está batendo. Então, é muito importante, isso vai de encontro às contratações futuras da empresa, tá? Então, é imaginar nada mais, nada menos de que missão, visão e valores são fundamentais para a nossa criação de empresa, tá bom? Para que a gente norteie a nossa empresa e a gente comece a ver quanta coisa legal ela vai ter e ela vai poder proporcionar para o outro. Coloquei uma frase aqui de motivação muito importante, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Para a gente ter sucesso no nosso empreendimento, no nosso negócio, a gente precisa ter esforços, e são pequenos esforços. Um dos esforços que a gente tem é como montar a nossa empresa. Às vezes a gente passa dias, noites pensando. Aí eu vou até lembrar vocês de um encontro que eu fiz alguns dias atrás aí, sobre o poder da criatividade. Você já assistiu? Se não assistiu, é bom assistir. Porque eu preciso pensar e ter criatividade, principalmente quando eu vir empreendedor. Porque chega um momento que eu preciso mudar, eu preciso inovar a minha empresa. Ou porque a concorrência tá terrível, tá desleal, ou porque aquele nicho tá muito sobrecarregado e eu preciso ter uma alternativa, mudar de repente o meu nicho do dia para a noite. Ou porque a gente está vivendo que nesse momento de quarentena. Então, eu preciso ser criativo, tá? Eu não posso me desmotivar, mas eu tenho que pensar que muitas vezes esses esforços repetidos que eu vou fazer dia após dia, ele é necessário para que eu obtenha o sucesso, para que depois lá na frente eu fale tudo isso valeu a pena. Às vezes o simples fato de eu ter que sentar e elaborar um plano de negócio é cansativo. É mais fácil eu montar do nada a minha empresa e aí não dá certo porque eu não tenho nada planejado e o negócio não foi para frente. Pensem nisso, tá? Então, às vezes a gente gastar um pouco do nosso tempo inicial com coisas produtivas, pesquisas, análise de mercado, que vocês vão ver na próxima aula, entender que a gente precisa entender os fornecedores, os concorrentes, que eles são de extrema importância para que o meu negócio dê certo, é fundamental. Tá bom, gente? Então,
eu trago essa informação para vocês que vocês possam não desistir, mas sim pensar que depois que esse plano de negócio estiver pronto e esse negócio seu vai decolar, vocês vão poder mensurar no próprio papel que vocês fizeram todas as coisas boas que essa empresa vai trazer para você de retorno. Vamos lá? Exercícios. Então, a gente vai pôr a mão na massa. E como a gente fazer isso? A gente só aprende colocando na prática. Então, tudo que a gente falou, se não lembra, volta aí o vídeo, assista mais de uma vez, para que vocês possam fazer todas as anotações do passo a passo da aula e vocês vão fazer por escrito esse início do plano de negócio. Por quê? Todas as aulas até sexta-feira, elas vão ser voltadas com exercícios para vocês ligados às aulas anteriores, tá? Então, tudo que vocês fizerem hoje, vocês vão usar na terça, na quarta, na quinta, e vão usar o da terça, na quarta, na quinta. Então, é sucessivo, tá? Então, é muito importante vocês começarem isso, senão não vai dar certo, tá bom? Esse plano de negócio. Como a gente quer fazer na prática, a gente precisa colocar realmente no papel. Lembrando que na maratona aqui da Microcamp, vocês assistindo 8 oficinas, tá? 8 vídeos nossos e fazendo um resumo e enviando para o professor de vocês, da unidade de vocês, vocês se certificam, tá? Não esqueçam disso. Entrem lá no Facebook, conversem com o professor de vocês e não deixem de assistir, tá bom? Esse da Semana do Empreendedor, esse é uma semana especial, então esse realmente vocês vão ter que assistir os 5 dias, para que faça sentido para vocês e para que vocês consigam montar esse plano de negócio do começo ao fim. Estaremos juntos nesses 5 dias, fazendo aqui o melhor para que você tenha o seu tão sonhado negócio. Pessoal, coloca a mãe e o pai para assistir, tá bom? Eu quero que todos vocês assistam para que isso dê certo. Porque às vezes você pode não usar, mas você pode orientar outra pessoa, ajudar outra pessoa, ou até criar um sonho de repente, do nada assistindo o vídeo, você com a sua mãe teve uma super ideia legal e aí vocês conseguem colocar em prática, tá bom? Eu quero agradecer a participação de vocês, estamos disponíveis a qualquer dúvida, é só perguntar e até o nosso próximo encontro na terça-feira, gente. Até mais!